Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui com as nossas aulas gravadas. Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Espero que todos estejam com saúde e aguentando firme essa quarentena. Não está fácil para ninguém, mas nós temos que cumpri-la, não temos outra alternativa. Bom, eu estou em casa, então é possível que vocês escutem alguns ruídos aí. Então desde já me desculpo por eles. Vamos continuar com as nossas aulas gravadas. Continuamos aqui com as nossas aulas gravadas. E adentramos agora ao nosso plano de aula número 6, que trata de direitos políticos. Muito bem? Então vamos lá. O que são os direitos políticos? Direitos políticos são direitos fundamentais subjetivos. Nós vimos que estão dentro do tratamento próprio dos direitos fundamentais, que garantem aos cidadãos a participação na vida política do Estado. Que cidadão é esse? É o cidadão em sentido estrito, cidadão no sentido jurídico, aquele que detém título de eleitor e que está no pleno gozo dos seus direitos políticos, podendo votar, exercendo, portanto, direitos políticos ativos, tá? E podendo ser votado. Então, no pleno gozo dos seus direitos políticos passivos também. Muito bem? Esses direitos políticos, esses direitos subjetivos fundamentais, que são os direitos políticos, eles decorrem do princípio democrático e garantem, portanto, a participação da população, das pessoas, na vida política do Estado. Para que nós tenhamos esse exercício dos direitos políticos de forma plena, é essencial que sejamos nacionais, que a pessoa seja nacional para poder gozar dos direitos políticos. Um brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Nós vimos que a Constituição dá um tratamento diferenciado para brasileiros natos e naturalizados, e só a Constituição pode dar esse tratamento diferenciado. Ela própria menciona isso, nós já estudamos isso. E vimos também que alguns cargos eletivos são próprios dos brasileiros natos e não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados. Vamos lembrar aí o cargo de presidente, vice-presidente da República, de presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Muito bem? Então esses são cargos privativos de brasileiros natos, que, portanto, não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados. Os direitos políticos, eles são classificados pela doutrina em duas espécies. Os direitos políticos positivos, que é o conjunto de normas que asseguram a participação, garantem a participação no processo político, votando e sendo votado, e os direitos políticos negativos, que, em sentido contrário, é o ordenamento, o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que importam em privações ou restrições ao exercício dos direitos políticos. Tá? Então, os direitos políticos garantem a participação no processo político do Estado, e os direitos políticos negativos, contrário senso, restringem ou privam a pessoa da participação desse processo político do Estado, né? Na participação da vida política do Estado. Muito bem. Quais são as formas de exercício dos direitos políticos positivos? Eles se consubstanciam nas eleições, votando e sendo votado, no plebiscito, no referendo, na iniciativa popular e na possibilidade da propositura de ação popular, além da participação na criação, organização e composição de partidos políticos. Existem, na realidade, outros mecanismos de participação política dos cidadãos. Esses que eu falei para vocês são os principais que nós estudaremos, tá? Então vamos lembrar aqui que o plebiscito e o referendo, a iniciativa popular e a ação popular são mecanismos de participação direta na democracia. Vamos fazer uma digressão aqui e lembrar que nós temos a democracia direta, a democracia representativa e a democracia semidireta ou participativa, que é uma mescla
das duas primeiras. De que forma? Na democracia direta, nós temos uma participação do povo diretamente nas decisões do Estado. Né? Este exemplo disso é o que acontecia em Atenas, na Grécia Antiga, em que as pessoas, os cidadãos, participavam diretamente decidindo o que o Estado deveria perquirir, o que ele deveria buscar, como ele deveria ser dirigido, se deveriam declarar guerra a uma outra cidade-estado ou não. Tudo isso era decidido em praça pública pelos cidadãos. Hoje em dia, o Estado que nós temos mais próximo de uma democracia direta é a Suíça, que possui mecanismos de participação direta em maior número e em maior frequência do que a nossa democracia participativa. Mas mesmo lá na Suíça, não há uma democracia exclusivamente direta, porque eles também contam com seus representantes na condução das coisas do Estado. Tá? Então, devemos lembrar aqui que, na realidade, nós não temos um modelo de democracia direta em lugar nenhum do mundo hoje. A democracia representativa, de seu turno, ela, de sua parte, de seu lado, ela se consubstancia no Estado em que não há mecanismos de participação direta do povo nas decisões do Estado. Então ele elege seus representantes e esses representantes que devem, portanto, na condição de representantes, representar a vontade do povo, é que decidem os rumos do Estado. Muito bem? No Brasil, nós temos a democracia representativa, evidentemente, porque nós temos os nossos representantes no parlamento, no poder executivo. E, no entanto, nós temos também alguns mecanismos de participação direta nas decisões políticas do Estado, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e a ação popular. Vamos lembrar? Plebiscito. Consulta prévia da população antes da prática de um ato legislativo ou administrativo. Isso aconteceu no Brasil? Aconteceu. Nós tivemos o plebiscito previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, que em 1993, em que, nessa ocasião, nós tivemos o povo decidindo pela forma de governo e pelo sistema de governo. Vamos lembrar que está previsto lá no artigo 2º da DCT que o povo deveria decidir em 93 sobre a forma de governo, república ou monarquia constitucional, e pelo sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Nesta ocasião, o povo foi consultado previamente e decidiu que deveríamos manter o sistema presidencialista e a forma de governo republicana. Tivemos também um plebiscito. Vamos voltar um pouquinho. Por que a consulta foi anterior? Porque nós tínhamos uma revisão constitucional prevista para acontecer também no mesmo ano, 5 anos após a promulgação da Constituição Federal. Ou no mesmo ano, ou logo em seguida, mas no mínimo 5 anos de prazo nós deveríamos esperar para que tivéssemos essa revisão. Essa revisão ela estava prevista justamente para poder adequar uma eventual alteração da forma de governo e do sistema de governo. Não só para isso. Na realidade, a revisão também buscava uma readequação da Constituição à realidade do país, e ela foi prevista na DCT para botar fim às discussões infindáveis que existiam durante a Assembleia Nacional Constituinte. Muito bem. E referendo. Nós tivemos um referendo também sobre a proibição da comercialização de armas e munição. Era a lei que previa, a lei do desarmamento, previa lá em determinado artigo a proibição de comercialização de armas e munição. E esse artigo foi referendado à população e a população resolveu que ele não deveria vigorar esse artigo, esta proibição. A maioria dos cidadãos decidiu, portanto, que não deveria haver essa restrição naquela ocasião. Além disso, nós temos, como eu disse para vocês, a iniciativa popular, que é a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados. Isso está previsto lá no artigo 62 da Constituição Federal. Vamos lá.
no seu parágrafo único, salvo engano. Vamos dar uma conferida. Estou chegando lá. Perdão, no artigo 61, parágrafo 2º. Então diz lá, no parágrafo 2º, no caput diz o seguinte, do 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. E ali no parágrafo 2º está dizendo o seguinte: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então temos ali a previsão e os requisitos para a apresentação de projeto de lei, lei ordinária e lei complementar, de iniciativa popular. Veja bem, podemos ter iniciativa popular de emenda à Constituição? Não há previsão nesse sentido na Constituição. A maior parte da doutrina diz que não, embora alguns doutrinadores aí até defendam que por uma interpretação sistemática da Constituição, nós temos sim a possibilidade de apresentação de projeto de emenda à Constituição, de proposta de emenda à Constituição, pelos cidadãos, né? Mas é um entendimento minoritário. Bom, além da iniciativa popular, nós temos também a ação popular, como nós já estudamos anteriormente, entre os remédios constitucionais. Muito bem? Então falamos aqui das formas de exercício, das formas de participação do povo nas decisões políticas do Estado, pelo menos em relação às principais formas de participação. Muito bem, no próximo bloco voltamos com o tema. Até daqui a pouco.